Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 33 ao 46, é o texto da nossa meditação deste domingo, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, ou seja, um muro, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho, o que, irmãos? Respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam, no caso, a Jesus: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideram como profeta. Vamos falar com Deus em oração, pedindo a Ele que a sua palavra lida possa produzir frutos no nosso coração de uma maneira poderosa e abençoadora. Pai querido, Deus de graça e de misericórdia, graças damos a Ti, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E, ó Pai, temos a oportunidade de ser uma testemunha fiel da obra de Cristo em nossas vidas e na vida de tantos quantos creem em Teu nome, ó Pai. Que como igreja do Senhor, nos fortaleçamos e cumpramos a nossa missão, meu Pai. Este é o nosso pedido, é o nosso clamor, e que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Conforme falei no início do culto, 165 anos da obra missionária presbiteriana no solo brasileiro. Muitos desafios foram superados, muitas vitórias, muitas conquistas, muitos problemas também foram enfrentados, mas com certeza, irmãos, os maiores desafios da Igreja de Cristo, e em especial falando da Igreja Presbiteriana, e mais em especial ainda falando da Igreja Presbiteriana do Moarama,
os maiores desafios ainda estão por vir, porque conforme a própria palavra de Deus nos ensina, o tempo se abrevia, e à medida que o tempo se abrevia para a volta do Senhor Jesus, mais estreito este caminho vai se tornando a todos nós, e por isso maiores os desafios que a Igreja de Cristo tende a enfrentar. Por isso, irmãos, eu quero pensar com você nesta noite acerca do fundamento da igreja, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o texto aqui nos revela. Jesus, a pedra angular, ou seja, aquela pedra que firma toda a estrutura da porta, ele é colocado aqui, ele é apresentado a nós aqui como aquele que sustenta e estrutura a toda a sua igreja. Ele, como cabeça da igreja, e é isso que celebramos na ceia do Senhor, é aquele que vai nos fortalecer, nos conduzir, porque cada um de nós somos a igreja de Cristo. E cada um de nós precisamos ser fundamentados e ver a nossa vida fundamentada na presença e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução ainda, eu quero chamar a sua atenção para esta figura bíblica de Jesus como a rocha. Lá no início da história bíblica, ainda no Êxodo, quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, o povo teve sede e o povo clamou por água. E ali o Senhor, então, disse a Moisés que falasse com a rocha, que ferisse a rocha, para que dela saísse água. É da rocha ferida, irmãos, que eu e você fomos saciados. É da rocha ferida, na cruz do Calvário, que eu e você podemos ter vida e vida eterna. E esta figura, ela vai perpassando ao longo de toda a palavra de Deus, de toda a história da Igreja de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus está dialogando com os seus discípulos, lá no capítulo 16, ele faz uma pergunta, né? E vocês, quem dizem que é o Cristo? E Pedro então assim responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa afirmação de Pedro, que Jesus era a rocha, o Senhor revelou a ele: Também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedra, e sobre esta pedra, a qual você se referiu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, portanto, irmãos, era mais uma das pedras, conforme nós vemos lá em Efésios, no capítulo 2, que cada um de nós somos como uma pequena parte deste edifício que é a igreja de Cristo, mas que a pedra de fundamento, a pedra angular, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Pedro reconhece isso, que ele não é o fundamento da igreja, mas sim Cristo. Ele mesmo reconhece isso lá na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, quando ele diz assim: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quer dizer, o próprio apóstolo Pedro dizendo que não sou eu a pedra, mas a pedra eleita, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, conforme Jesus disse lá no passado, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme a parábola que Jesus nos traz aqui, nós vemos de que maneira essa pedra foi rejeitada. Jesus conta uma parábola acerca de um homem que tinha uma vinha e a arrendou, e os arrendatários daquela vinha não queriam pagar o devido preço do aluguel. E eles então, quando vêm os servos, eles os rejeitam. Quando vêm mais servos ainda, eles os põem para correr. E quando vem o filho do dono da vinha, o que eles fazem? Eles matam.
a este dono. E Jesus, então, vem mostrar à igreja, vem mostrar a mim e a você, vem mostrar aqui aos fariseus e aos sacerdotes que ali estavam, que quando ele está contando essa história, irmãos, ele está, e quando ele está falando dos arrendatários, ele está se referindo a mim e a você. E isso é muito importante, isso é muito urgente que eu e você compreendamos. Quem são estes lavradores maus? Quem são estes arrendatários? Somos eu e você, se não fizermos aquilo que é o propósito de Deus. Jesus, então, perguntou aos seus discípulos aqui: o que vocês acham que o Senhor dessa vinha fará quando ele vier? Os discípulos prontamente responderam a Jesus: olha, ele vai enxotar esses homens de lá, vai, talvez, mandar prendê-los, vai fazê-los correr de lá e vai arrendar esta vinha para novos lavradores. Jesus estava dizendo isso ali naquele momento em especial ao povo judeu. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3 em diante, o nosso Deus chama a Abraão com uma missão: eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, para que você se torne uma bênção a todas as famílias da terra. Em outras palavras, Israel foi separado por Deus entre todas as nações, que também são de Deus. Não é que Israel era de Deus e o restante das nações não fossem, mas ele separa Israel com o propósito de ser uma bênção a todos os povos, a todas as famílias. E Israel não entendeu o propósito de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui para aquele povo, então, é o seguinte: como vocês não cumpriram a missão de vocês, eu pegarei de volta a minha vinha e a arrendarei para outras pessoas. É nesse momento que se cumpre as profecias de Oséias, o qual dizia que Deus levantaria um povo que não era povo, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que se tornariam um povo, o povo de Deus, para agora cumprir esta missão e serem chamados como família de Deus, igreja do Senhor Jesus, e assim cumprir o seu propósito. Mas aí a pergunta que fica é a seguinte: e se nós não cumprirmos a missão? A quem seremos comparados? E o que Deus fará à semelhança do que vimos ele fazer aqui, conforme esta parábola? O apóstolo Paulo, ele responde isso lá na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim, lá por volta do capítulo 9, 10 e 11, quando ele vai tratando desse assunto, ele diz assim: olha, isso não deve ser motivo de orgulho para a igreja. Porque se, sendo o povo judeu a videira, Deus foi lá e cortou o ramo, imagina você, é claro que eu estou dizendo isso com as minhas palavras, né, irmãos? Imagine você que é um ramo enxertado nessa videira. Se o ramo original, ele não pensou duas vezes em ir lá podar, a mim e a você, que somos, vamos dizer assim, usando uma linguagem da botânica, enxertados na videira, você acha que o Senhor teria dificuldade para passar para frente esse arrendamento? Olha a igreja do Moarama, a igreja presbiteriana,
A igreja evangélica, a igreja cristã não está cumprindo o seu propósito, que é ser uma testemunha do evangelho. É hora de levantarmos um novo povo. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que o Senhor fará isso, mas eu estou dizendo que isso nos serve de alerta. Quando a igreja fugiu dos seus propósitos lá pelos idos do século IV em diante, e ela foi se desviando ao ponto de começar até a vender terreno no céu e pedacinho da cruz, séculos depois, o que aconteceu? O Senhor levantou servos seus para chamar a igreja de volta ao caminho. Surgiu ali a conhecida reforma protestante, na pessoa e na figura de alguns elementos, mas na verdade é no agir de Deus. Elementos como Martim Lutero, John Knox, João Calvino e tantos outros, John Hus, mas era o agir de Deus. Quantos ramos enxertados estavam sendo ali podados? Isso mostra a mim, mostra a você, que nós não somos tão somente chamados para ser uma igreja passiva, ou seja, uma igreja que recebe as bênçãos, recebe o cuidado de Deus, recebe a sua proteção, recebe a resposta das orações. Nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para sermos uma igreja ativa, que além de receber as bênçãos, se torna uma bênção na vida das pessoas. Não era esse o compromisso de Deus com Abraão lá no início? Eu farei de você uma bênção, para que você seja uma bênção a todas as famílias da terra. Esse é o chamado de Deus, irmãos. E se nós formos acumulando anos e anos de igreja e não compreendermos isso, eu vou fazer aqui uma análise muito dura, breve, mas muito dura com você. O judaísmo deixou de existir? Não. O catolicismo deixou de existir? Também não. As igrejas evangélicas deixaram de existir? Igualmente não. Mas se o Senhor Jesus foi passando de um arrendatário para outro, e para outro, e para outro, pode ser inclusive que o nosso tempo já tenha passado. E nós estamos aqui fingindo de sermos cristãos. Olha a responsabilidade disso. Olha o tamanho daquilo que Jesus está nos falando aqui. O alerta que Ele está nos fazendo. Que nós podemos ser pessoas que se parecem com cristãos, falam como cristãos, vivem como cristãos, têm sonhos como cristãos, se vestem como cristãos, mas que na realidade não são. Jesus falou disso em outras passagens, né? Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. E qual que é a resposta de Jesus? Afasta de mim, nunca te conheci. Eu estou dizendo isso para te trazer preocupação, te trazer tristeza, te trazer aborrecimento? Não. Eu estou te dizendo isso para mostrar que nós precisamos voltar o nosso olhar para Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a razão de ser da igreja. Portanto, algumas questões eu quero rapidamente tratar com você. A primeira delas é a seguinte: Jesus sem a igreja vai continuar sendo Senhor, vai continuar sendo Deus. A igreja sem Jesus, ela é o quê? Nada. Nada. Segunda reflexão que eu faço com você:
Se não cumprirmos a nossa missão, o propósito de Deus para nós enquanto servos dele, pessoalmente, estou falando só em relação à estrutura da igreja, à comunidade presbiteriana daqui do Moarama, não, estou falando até pessoalmente. Se não cumprirmos a nossa missão, nós corremos o risco de sermos descartados e substituídos. Você pode estar até chateado de eu estar dizendo isso. Mas é o que a Bíblia está nos mostrando. Jesus é necessário para mim e para você. Agora eu e você não somos necessários para Jesus. Ele só está conosco porque Ele nos ama. Porque Ele se importa conosco, irmãos. E a última reflexão que eu quero fazer com você é a seguinte: para cumprirmos a missão, temos que estar juntos de Jesus. Você faz lá uma base para construir a sua casa. Vamos pensar que aqui é o terreno. E você vai lá naquele cantinho onde está aquele armário ali e constrói ali uma base bem forte. Nossos engenheiros estão aqui para nos orientar. Aí você vai, deixa aquela base de lado lá e faz uma parede aqui, sem nenhuma ligação, sem nenhum vínculo com aquela base que você fez ali. Qual a chance disso dar certo? Não tem como eu e você sermos cristãos sem Cristo. Não tem como eu e você sermos tementes a Deus sem a palavra de Cristo. Não tem como nós termos comunhão com Deus sem conversar com Ele pela oração. Não tem, irmãos. Ou nós vamos começar a fazer isso, ou a gente para com esse fingimento de ser cristão só de estatística, de IBGE. Lá, uma vez a cada 10 anos, ele vem na casa da gente e pergunta: eu sou evangélico, sou presbiteriano. E aí fica lá registrado. Não. Está na hora de eu e você começarmos a nos aproximar de Jesus. Ele é o fundamento. Se eu e você queremos estar firmes, onde que nós devemos construir a nossa casa? É a continuação desta figura. A casa vai ser edificada na areia ou na rocha? Hein? Na rocha. Em Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, que os construtores quiseram jogar fora, mas que o Senhor a tornou a pedra angular, o fundamento para a minha vida e para a tua vida em todo o tempo. Esse é o desafio, irmãos. Este é o chamado de Deus para você hoje, no nome de Jesus. Não dá para a gente ser cristão só de fachada, só de linguajar, mas a gente tem que ser de comunhão, intimidade com Jesus. Andar com Ele, crer nele, confiar nele, depender dele. Nos tornarmos mais parecidos com Ele, no nome de Jesus.